Hoje tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje, olhando contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com lógica, não com achismo. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora, se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar o Quem Vencerá. Jogos de hoje. Jogo 1. Cruzeiro e Corinthians. Confronto entre duas camisas de peso nacional. Histórico equilibrado e ambiente de alta pressão competitiva. Jogo com impacto direto na parte intermediária superior da tabela, elevando o nível emocional, mas sem caráter de clássico regional direto. Estruturalmente, ambos mantêm base titular, com oscilações pontuais ao longo da temporada, porém sem ruptura tática recente. Estabilidade emocional classificada como estável para ambos, sem sequência crítica negativa. Dependência estrutural, média dos dois lados. O Cruzeiro depende da intensidade pelos lados e construção em bloco médio-alto. O Corinthians sustenta muito da sua organização na compactação defensiva e transição curta. Redução de risco interna considerada limitada, pois o equilíbrio técnico reduz margem de segurança. Cenário classificado como alerta. Jogo de controle alternado. Disputa forte no meio-campo. Poucas concessões longas e tendência de placar enxuto. A leitura tática indica Cruzeiro tentando territorialidade inicial e Corinthians confortável em bloco médio, explorando erro e contra-ataque. Probabilidade maior concentrada, em empate de 1-1 como placar. Plausível com baixo diferencial de gols. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Palmeiras e Fluminense. Confronto recente de alto peso competitivo no cenário nacional, com jogos decisivos nos últimos anos e equilíbrio técnico evidente. O Palmeiras mantém padrão estrutural sólido como mandante, elenco profundo e modelo de jogo consolidado. O Fluminense é competitivo, mas oscila mais fora de casa quando pressionado fisicamente. Escalações projetadas como titular de ambos os lados. Estabilidade emocional classificada como estável para o Palmeiras e levemente instável para o Fluminense em jogos de alta intensidade. Dependência estrutural média nas duas equipes. O Palmeiras depende da agressividade pelos lados e bolas paradas. O Fluminense da construção curta e controle de posse. Redução de risco interna considerada limitada, pois o adversário tem capacidade real de competir. Cenário classificado como controlado, com leve superioridade territorial do mandante. Leitura tática indica Palmeiras pressionando alto nos minutos iniciais, explorando transições rápidas e amplitude. Fluminense tentando cadenciar com posse e infiltrações por dentro. Probabilidade maior, concentrada em vitória apertada do mandante, por 2-1 como placar plausível, com ambos criando chances claras. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Grêmio e Atlético Mineiro. Confronto tradicional entre duas camisas pesadas do cenário nacional, histórico equilibrado e jogos recentes decididos em detalhes. O Grêmio costuma elevar intensidade como mandante, mas enfrenta um Atlético competitivo fora de casa e acostumado a jogos de transição. Escalações projetadas como titular de ambos os lados. Estabilidade emocional classificada como estável para os dois elencos, sem sequência crítica recente. Dependência estrutural média. O Grêmio depende da construção pelos lados e pressão inicial. O Atlético Mineiro sustenta muito da sua força na transição rápida e bolas paradas. Redução de risco interna considerada limitada, dado o equilíbrio técnico. Cenário alerta, com tendência de alternância no controle territorial. Leitura tática indica Grêmio buscando posse e volume ofensivo, enquanto o Atlético deve explorar erros e acelerar contra-ataques. Probabilidade maior concentrada, em empate de 1-1 como placar. Plausível com gols e margem curta. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Coritiba e São Paulo. Confronto interestadual com histórico de equilíbrio, mas com diferença.
Estrutural recente a favor do São Paulo. O Coritiba cresce como mandante, porém oscila defensivamente, quando pressionado por equipes de maior repertório ofensivo. Escalações projetadas como titular para ambos. Estabilidade emocional, classificada como instável para o Coritiba pela irregularidade competitiva, enquanto o São Paulo apresenta cenário estável, com padrão de jogo mais consolidado. Dependência estrutural média nas duas equipes. O Coritiba depende da intensidade pelos lados e transição rápida. O São Paulo sustenta sua produção em posse qualificada e infiltração entre linhas. Redução de risco interna considerada limitada, pois o fator casa equilibra parte do confronto. Cenário alerta, mas com leve superioridade técnica visitante. Leitura tática indica Coritiba pressionando nos minutos iniciais e São Paulo controlando o ritmo após superar a primeira linha de pressão. Probabilidade maior. Concentrada em vitória de 2-1 como placar plausível para o São Paulo, por margem curta de gols. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo, menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!